Então, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras aqui no canal Verdão Campeão, junto com o canal Verdão Campeão React. Galera palmeirense, é o seguinte, devolvam o nosso rival. A Gambazada comemorou ontem como se fosse um título, como se fosse um jogo histórico. Até o perfil oficial da Gambazada postou um vídeo comemorando aí o empate, meus amigos palmeirenses. Várias páginas da Gambazada também postaram comemorando pra caramba. É a fase do nosso rival, né? Se eles comemoram um empate na 9ª rodada do Campeonato Paulista, aonde eles são lanterna do seu grupo e tem a possibilidade de ser eliminado na primeira fase do Paulistão, e eles estão comemorando um empate, então mostra o tamanho do nosso rival, meus amigos palmeirenses. Então, galera palmeirense, é o seguinte, Palmeiras jogaria nesta quarta-feira, no caso amanhã, um jogo atrasado contra a Portuguesa, e esse jogo foi adiado, meus amigos palmeirenses, e o Palmeiras só volta a jogar agora no sábado e terá a semana livre, meus amigos palmeirenses, e o jogo contra a Portuguesa será nesta quarta, a outra, meus amigos palmeirenses. Então o Palmeiras só joga no sábado, e Abel Ferreira deu folga ao elenco na segunda, hoje, e voltará amanhã aos treinamentos, meus amigos palmeirenses. E aí, 2 dias de folga para o elenco, depois de empatar um jogo que estava praticamente ganho. Você concorda com isso? Deixa a sua opinião, meus amigos palmeirenses. Galera palmeirense, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta bastante polêmica aqui no canal Verdão Campeão, aonde eu tô vendo essa discussão nas redes sociais. Olhe bem, o Aníbal Moreno entrou muito bem, chegou muito bem, a camisa não pesou, tá jogando muita bola e merece ser titular. Só que tem outro jogador também que está jogando bem, que é o Richard Rios, meus amigos palmeirenses. E a pergunta tá aí, olhe bem. Não é minha opinião, é só uma pergunta que eu vi muitos debates nas redes sociais e quero trazer aqui para vocês, meus amigos palmeirenses. Aníbal Moreno e Richard Rios. Vai sobrar para quem isso daí? Para o Zé Rafael. Muitos torcedores do Palmeiras falando que quem tem que ser titular, a dupla de volante tem que ser Aníbal Moreno e Richard Rios, e o Zé Rafael pegar banco, meus amigos palmeirenses. E aí, vocês concordam com isso? O Zé Rafael tem que pegar banco ou a dupla de titular tem que ser aí? Tô falando quando tiver 2 volantes, que a gente sabe que o Abel vai voltar a colocar 2 volantes, meus amigos palmeirenses. E aí, você acha que o Abel teria essa coragem? Primeiramente, a gente sabe que o Abel não teria essa coragem, né? O Zé Rafael também é um jogador queridinho aí do Abel Ferreira, então eu acho muito difícil isso acontecer, mas é um debate entre os torcedores. E aí? Aníbal Moreno e Richard Rios e Zé Rafael no banco, coloque sua opinião aqui, meus amigos palmeirenses. Ou Zé Rafael e Aníbal Moreno, ou Zé Rafael e Richard Rios, meus amigos palmeirenses. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Galera palmeirense, Gustavo Gomes sofreu uma fratura no dedo do pé no lance da falta do Romero. O zagueiro não vai precisar passar por cirurgia, mas falam que ele pode passar até 1 mês fora, meus amigos palmeirenses. É inacreditável, né? Perdemos o nosso xerifão no momento aí que o Palmeiras está perto aí. Eu acho que ele volta aí na fase decisiva do Paulistão, mas é um jogador aí muito importante, apesar que não está vivendo um bom momento. Não é o Gustavo Gomes que a gente conhece, meus amigos palmeirenses. Vou fazer outra pergunta. O Naves vem entrando muito bem. O Gustavo Gomes, quando não joga, tá fazendo falta com a entrada do Naves e com a má fase que ele vem vivendo? É o Gustavo Gomes, joga pra caramba, o melhor zagueiro aí da história do Palmeiras, já alcançou esse patamar
dentro da torcida do Palmeiras, mas né, ele não foi bem no ano passado, não começou, não está bem também nesta temporada. Com a entrada do Naves, o Gustavo Gomes vai fazer falta? Coloca aí a sua opinião nos comentários, meus amigos palmeirenses. Galera palmeirense, boa notícia. O gol marcado do Endrick contra a Gambazada rendeu aí mais de 13 milhões de reais aos cofres do Palmeiras. Uma das cláusulas do contrato, venda com o Real Madrid, estipula que a cada 5 gols do atacante, o time espanhol precisaria pagar aí 2 milhões e meio de euros, cerca aí de 13 milhões de reais e 300 mil reais, meus amigos palmeirenses. O máximo de vezes que o bônus será pago serão 5 vezes. E Endrick já atingiu 3 vezes a marca. E o Palmeiras, então, ainda pode receber mais 5 milhões de euros, cerca aí de quase 27 milhões de reais, caso o Endrick anote mais 10 gols até se transferir para o Real Madrid, meus amigos palmeirenses. Então, olhe bem, daqui até o meio da temporada, se o Endrick marcar 10 gols, o Palmeiras fatura aí quase 27 milhões de reais, meus amigos palmeirenses. E aí, você acha que o Endrick consegue essa marca aí de 10 gols? Coloque sua opinião aqui nos comentários, meus amigos palmeirenses. Galera palmeirense, notícia importante. Liverpool faz consulta por Luiz Guilherme do Palmeiras para contratar o jogador na próxima janela de transferência na metade de 2024. A multa rescisória do jogador é de 55 milhões de euros, cerca aí de 294 milhões de reais, e o Palmeiras detém 80% dos direitos econômicos do Luiz Guilherme, meus amigos palmeirenses. E aí, é muita grana. Se pagar a multa, é grana pra caramba, uma grande venda, meus amigos palmeirenses. Mas se caso o Liverpool for comprar, a gente sabe que não vai ser esse valor, meus amigos palmeirenses. Vamos aguardar. Se pagar 40 milhões de euros, tá bem comprado aí o Luiz Guilherme, meus amigos palmeirenses. Galera palmeirense, é o seguinte: o Palmeiras lidera o grupo B do Campeonato Paulista e, se confirmar a vaga nas quartas de finais, deve enfrentar Água Santa ou Ponte Preta, meus amigos palmeirenses. Então, esses aí são os 2 adversários que o Palmeiras poderá enfrentar nas quartas de finais do Paulistão. E o Palmeiras tem que garantir a primeira vaga em geral. Se o Palmeiras tivesse vencido a Gambazada, hoje estaria líder e com jogo a menos, meus amigos palmeirenses. A gente viu o que aconteceu. Galera palmeirense, é o seguinte: uma cena e uma notícia bizarra sobre o Everton que falhou contra a Gambazada. Olhe bem, um jornalista aí, Gustavo Soler, ele disse aí que uma das cenas mais bizarras que ele já viu na zona mista, o goleiro Everton abriu a porta para sair do vestiário e perguntou para um segurança se tinha muita gente na zona mista, onde só ficam os jornalistas. Ele chamou outro segurança para ser acompanhado até o ônibus. Que goleiro é esse? Que jogador é esse? Tava com medo de quê? Primeiramente que ele não deu as caras, fugiu. Ele poderia muito bem ser homem e dar uma entrevista e falar: errei, peço desculpa ao torcedor, assumir a responsabilidade, meus amigos palmeirenses. Mas não foi isso que aconteceu. O próprio goleiro da Gambazada, o Cássio, falha pra caramba lá, mas ele dá a cara, ele fala. O Marcão também fazia muito isso. Que feio, Everton. Você poderia muito bem ficar ao lado do Abel Ferreira na coletiva, e dar uma explicação para o torcedor palmeirense que esperava o mínimo isso de você. Atitude de jogador frouxo, meus amigos palmeirenses, fugir e ainda perguntar se tinha muita gente na zona mista, com medo de passar.
vergonhoso essa atitude do goleiro Everton, meus amigos palmeirenses. E o Marco Rocha falou sobre o Everton. O Marco Rocha falou o seguinte: ele ficou chateado, mas tenho certeza que ele terá o nosso apoio e da família dele. Hoje nosso torcedor está chateado, mas amanhã vão dar carinho para que ele possa nos ajudar de novo, meus amigos palmeirenses. Falou o Marco Rocha sobre o Everton, meus amigos palmeirenses. Olhe bem, tá todo mundo puto, não é só do jogo de domingo, porque ele vem errando, vem falhando desde o começo da temporada. Então, para ele voltar a ter bastante elogio do torcedor palmeirense, ele vai ter que voltar a ser aquele Everton que a gente conhece. Aquele Everton que pega muito, que faz milagre, que é um baita goleiro, aquele Everton que foi para a Copa do Mundo, que estava indo para a seleção brasileira. Então, ele terá que voltar a ser esse Everton, meus amigos palmeirenses, porque de hoje adiante o torcedor palmeirense vai ficar com um pé atrás em relação ao Everton. Se está falhando muitas vezes um atrás do outro, a gente vai ficar cabreiro com o Everton. Então, só depende dele para voltar aí o carinho do torcedor para o Everton, meus amigos palmeirenses. Galera palmeirense, grande notícia, acabou de sair, notícia quentinha, confirmada, é oficial, meus amigos palmeirenses. Uma notícia que até o Abel já tinha confirmado numa coletiva. Se liga na notícia: Rômulo, destaque do Novo Horizontino, foi oficialmente contratado pelo Palmeiras e deve ser anunciado ainda nessa semana. Porém, pelo regulamento, ele só pode atuar pelo clube depois do Paulistão, meus amigos palmeirenses. Então, essa é a grande notícia, meus amigos palmeirenses, sobre o novo reforço do Palmeiras, o meia Rômulo, que jogou muita bola ali na vitória contra o Santos, meus amigos palmeirenses. Então, galera palmeirense, vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense.